Leute! Esse é o Alemanha Cast, o podcast para quem quer saber mais sobre a Alemanha. Eu sou a Fernanda. E eu sou o Tomás. E hoje é aniversário do Alemanha Cast! 3 anos de podcast. 3 anos já, Tomás? 3 anos. E a gente vai falar um pouquinho dessa trajetória hoje com vocês aí. Com uma surpresinha durante o programa. E... hoje não vai pros recadinhos, né? Vou eu falar dos recadinhos, né? Então, a gente fala aqui o Alemanha Cast diretamente de Stuttgart. Bom, na verdade não é de Stuttgart, né, Fernanda? É uma cidade no interior, mas é considerada de Stuttgart. Faz parte de Stuttgart. Então, é que nem eu falo que eu sou do interior do Paraná. E se eu especificar, as pessoas não sabem onde é, né? Então a gente fala que é Stuttgart pra ficar mais fácil, né? E hoje a gente tá comemorando 3 anos de podcast, Fernanda. 3 anos já, Tomás? 3 anos exatos. Nossa, como passou rápido. Passou rápido, né? O episódio número 73 hoje do Alemanha Cast, hein? Quem diria? Quem diria? Quando a gente começou, eu nunca imaginei. Mas ninguém imaginava que ia durar tanto, né? Pelas minhas contabilidades, mais de 50 pessoas já passaram por esses microfones do Alemanha Cast. Nossa, 50! É bastante gente. É bastante gente. É bastante gente. E se você considerar, em média tem 1 hora por episódio, né? Então são mais de 73 horas de áudio falando sobre a Alemanha. Então a gente tá com bastante experiência aí já sobre a vida por aqui, né? Muita experiência. Nossa, e como aconteceram coisas nesses 3 anos. Bastante mesmo, né? E esse ano a audiência deve estar percebendo aí, né, Fernanda? O que temos de diferente esse ano no Alemanha Cast? Esse ano a gente tá tendo episódio semanal. Olha só. Que sempre foi um grande desejo, só que a gente não tinha conseguido fazer. Pois é, né? Pois é. Enfim, esse ano, desde que a gente retomou as produções aí, toda semana tem saído o Alemanha Cast. A gente vai tentar manter nesse ritmo, né? Mas, como vocês sabem, o Alemanha Cast tá crescendo, né? É, logo terá um Babycast no caminho. Um Babycast no caminho, né? Não vejo a hora dele aprender a falar pra poder gravar também, né? É, o Tomás já falou que a primeira palavra que ele vai falar vai ser Hallo Leute. Só pode. Alô! Hoje eu quero te dar uma dica rápida sobre como pedir desculpas em alemão. Eu sou a Lud Fonseca, fundadora da escola de alemão que mais cresce no país. No Clube de Alemão, você aprende alemão do básico ao avançado em aulas sequenciais, ao vivo e gravadas, para você assistir quando for melhor para você. E aí, como é que se pede desculpas em alemão? Você pode dizer como no inglês, sorry. Isso mesmo, muitas vezes eles usam o inglês para pedir desculpas, sorry. Além disso, a gente tem uma outra possibilidade, atenção, tut mir leid. Repete comigo, tut mir leid. Que também significa algo como I'm sorry, eu sinto muito. Você pode dizer também Entschuldigung. Essa é mais difícil, hein? Vamos repetir, sílaba a sílaba. Entschuldigung. Entschuldigung. Essa também é uma forma para você pedir desculpas. Nächste Station, Universität. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Temos aqui o áudio, né? Alguns dos nossos seguidores aí mandaram áudios. Vamos dar uma escutada aqui. Olá, meu nome é Carmen, eu sou historiadora e jornalista e eu comecei a ouvir o Alemanha Cast lá no episódio 8 com o tema Alemanha e cerveja, quando eu já planejava morar na Alemanha. Hoje eu não perco nenhum episódio. O que eu gosto muito do podcast é que, independente do tema, a gente conhece histórias de vida, experiências, perspectivas de várias pessoas diferentes na Alemanha e isso somado realmente ajuda a entender a vida dos brasileiros por lá. Além disso, a Fernanda e o Tomás são super simpáticos e acolhedores com os convidados e acho que eles deixam as conversas bem soltas e com boas perguntas. Parabéns pelos 3 anos, Alemanha Cast. Querida Carmen. A Carmen convidou a gente a ser um dos primeiros convidados ao podcast dela, né? Ela tem um podcast muito legal que fala sobre história na Alemanha, assim, que são episódios super bem interessantes. produzidos, né? Muita pesquisa e tudo. O nome do podcast é Somos Porque Fomos. E basicamente conta histórias de brasileiros que voltaram para a Alemanha, entre aspas, né? No caso, já tinha uma certa ligação na família e tudo mais. E o episódio que ela se referiu é o episódio
episódio número 8 do Alemanha Cast, que foi lançado no dia 7 de novembro de 2018, Fernanda. Isso mesmo, o episódio foi gravado com o Luciano. Abraço, Luciano. Pois é, né? Se tornou um grande amigo. Um grande amigo aí. E a Carmen, olha, ouvinte desde os primórdios do Alemanha Cast, hein? Muito obrigado, Carmen. Muito, muito sucesso no teu podcast também. E aí, Fernando, o que mudou de lá pra cá, então? Nossa, eu acho que pra mim uma das principais mudanças foram a gente começar a gravar online. Online? Eu lembro que como dava trabalho, como a gente viajou algumas vezes pra ir até o convidado, pra poder gravar com ele, levar os equipamentos, os microfones. E desde que aconteceu a pandemia, a gente não gravou praticamente mais nenhum episódio ao vivo. Pra mim, isso foi uma grande mudança. Eu achei que isso até fez com que o podcast fluísse mais, que a gente conseguisse gravar mais, ter a possibilidade de gravar também durante a semana. E com convidados de lugares até mais longe de outros estados que a gente não teria como ir. Inclusive, a gente gravou com pessoas do Brasil também, né? Então, com certeza isso, vamos dizer que foi um dos benefícios do Corona, né? Porque acabou mudando um pouco a produção. Eu sempre preferi gravar pessoalmente, né? O ao vivo que você diz, todos são ao vivo, né? Mas gravando pessoalmente, porque a conversa acho que fica um pouco mais descontraída e tal. Mas depois de um tempo, a gente começa a criar afinidade com as pessoas e eu acho que flui bem legal a conversa mesmo gravando remoto, né? Mesmo gravando via Skype aí, Zoom, enfim. A gente já testou bastante coisa, né? Mas era legal levar os microfones pra algum lugar e gravar, hein? Espero que a gente possa fazer isso novamente no futuro. E uma coisa bem legal que acontecia com a gente, que a gente combinava de gravar com as pessoas, a gente viajava, ia até o lugar e quando a gente encontrava a pessoa, parecia que a gente já conhecia eles há anos, assim. Não parecia que era a primeira vez que a gente tava vendo a pessoa. A gente conheceu pessoas muito, muito legais e várias que se tornaram nossos amigos, que com certeza vão ficar na nossa vida, vão ficar com a gente pelo resto da nossa vida. Se a gente voltar pro Brasil ou mudar de país, essas pessoas sempre estarão presentes. Com certeza, né? E por falar em bastidores, vamos escutar mais um áudio aqui. Olá, Alemanha Cast ouvintes. Polly aqui mais uma vez na fila do Beer Garden do Alemanha Cast, mas dessa vez por um motivo muito especial, para comemorar os 3 anos desse podcast sensacional. Parabéns, Fê, parabéns, Tomás. Quem tem o privilégio de conhecer os bastidores desse trabalho sabe o quão dedicados vocês são. Com os temas, com os convidados, com os ouvintes. Vocês são sempre muito cuidadosos e comprometidos em passar a melhor informação e ajudar as pessoas. É por isso que esse sucesso de vocês é tão grande, né? Mais uma vez, parabéns e obrigada por esses 3 anos de muita informação boa, bem-humorada e responsável. Voa, Alemanha Cast! Que venham muitos outros anos e que a gente no próximo ano possa comemorar pessoalmente, né? Quem sabe? Beijo grande! Beijo, Polly! É uma querida, né? E ela conhece muito bem os bastidores do Alemanha Cast, né? Ela é uma das pessoas que mais participou das gravações. Exatamente. A Polly é uma pessoa que a gente conheceu através do nosso Instagram e ela se tornou uma grande amiga pra gente e a gente sabe que a gente pode contar com ela pra qualquer coisa. Até, por coincidência, hoje a gente mora bem pertinho da casa dela. Dá pra dizer que é vizinho, né? Que bom, né? Então, ela passou bastante aqui nos microfones aqui do Alemanha Cast. E é legal, assim, porque ela tem uma visão diferente, né? Porque casada com alemão e tal, então ela sempre agrega aí do que a nossa visão, né? Que é bem brasileira, né, Fernanda? Sim, sim. É bom que ela consegue também saber como é o lado da vivência de pessoas da família realmente alemã, porque a família dela mora toda no Brasil, só tá a família do esposo dela. Os amigos deles são alemães, enfim. Pra gente, ela contribui bastante e é uma pessoa que a gente nem tem palavras pra explicar. A gente adora a Polly e o marido dela, o Sasha, também. Exatamente. E é isso que eu acho legal. Aí a gente sempre tenta trazer convidados diferentes, porque às vezes a nossa perspectiva é a nossa, né? A gente tem a nossa visão aqui de uma forma. Por isso que eu faço questão de trazer outras pessoas para discutir os temas, né? Eu poderia simplesmente pesquisar na internet, ler e falar, né, sobre determinado tema aqui no Alemanha Cast. Mas eu sempre prefiro trazer pessoas também que passaram por isso, que tiveram algumas experiências diferentes da minha, para dar uma amplitude aí, né? Uma segunda opinião, né? Ou até uma terceira opinião sobre o mesmo fato, né? Fala, Tomás, beleza, cara? Parabéns pelos 3 anos aí de podcast. Realmente, o podcast Alemanha Cast nasceu exatamente na mesma época que eu e minha esposa estávamos pensando em migrar para a Alemanha.
estamos no meio do caminho, estamos em Portugal, mas ano que vem, se tudo der certo, nós planos estaremos por aí. Num momento meio complicado da nossa vida também, vocês entraram como 2 amigos enquanto eu andava na rua escutando podcast, enquanto eu andava no ônibus escutando podcast, até naqueles momentos em que eu pensava que ia ser muito difícil, algumas coisas que vocês falavam, eu pensava, os caras conseguiram, não dá, então dá certo, entende? Então é isso, cara. Eu acho que parabéns. Eu acho que fazer um trabalho na internet é sempre muito complicado, porque você acaba se expondo e você, de certa forma, acaba se expondo pessoalmente, expondo a sua família também. E está fazendo um dos podcasts que hoje, na minha playlist, ele acaba concorrendo, apesar de hoje não ter ainda um hábito por causa da Covid, que atrapalhou um pouco os hábitos que eu tinha de ir para o trabalho, escutar podcast. É um podcast que concorre ali pau a pau na playlist com o Jovem Nerd. Então, cara, você está de parabéns. Assim, para mim, vocês são o 2º melhor podcast do Brasil, por mais que os números da popularidade não sejam o mesmo, mas para mim tá Jovem Nerd. Depois vem vocês. Falou, cara, parabéns, sucesso e felicidade sempre. E eu estou ansioso aqui para saber quando o Tomazinho e Fernandinha vai nascer aí. Falou? Um abraço, cara. O quê? O 2º melhor podcast do Brasil. Poxa, gente, ser Não, comparado... eu queria ser o primeiro. Nossa, ser comparado com o Nerdcast, gente, pra quem não conhece, é o podcast mais famoso do Brasil. Disparado, né? É. Se a gente tivesse 0,5% da audiência deles, tava muito bom, né? Nossa, muito obrigado, assim. O Marcos é uma pessoa que a gente não conhece pessoalmente. A gente fala com ele há mais de 3 anos, desde que a gente começou a mexer no Instagram, assim. E o Tomás, ainda mais do que eu, se tornou um grande amigo dele, porque eles conversam sobre várias coisas. Eu acho muito legal. Não, o Marcos foi um dos primeiros aí a, inclusive, apoiar o Alemanha Cast, se eu não me engano. Acho que ele deve ter sido um dos primeiros a virar padrinho. Um dos primeiros padrinhos. E eu já considero um amigo, né? Mais uma coisa boa que o Alemanha Cast me trouxe, né? Então, muito obrigado aí, Marcos. E eu quero que seja o primeiro da tua playlist, não o 2º, viu? E assim, a gente tá aguardando passar essa pandemia, o nosso bebê nascer pra ir visitar Portugal e a gente vai querer ficar hospedado na casa de vocês. Então. E o que ele falou, acho que faz sentido, né? Teve muita gente que, inclusive eu, que quebrou muito a rotina, né? Por causa do corona. E o meu consumo de podcast caiu bastante, assim, comparado com o que eu escutava antigamente, quando eu tava mais no carro ou pegando trem, né? E, em contrapartida, eu notei que muita gente descobriu o tal da mídia podcast, né? A tal da mídia podcast, porque eu acho que até a nossa querida TV Globo começou a publicar muitos podcasts e acabou chegando pra mais gente, né? O que é muito bom, né? Então as pessoas estão descobrindo que o podcast existe, né? Inclusive, eu recomendo, eu peço pra vocês aí, audiência, indicar o Alemanha Cast pra algum amigo aí que tá pensando em vir pra Alemanha, alguém que tá interessado em vir pra cá. Acho que as informações que a gente passa podem ajudar de alguma forma, né? Com certeza. A gente recebe muitas e muitas e muitas mensagens que realmente deixa eu, que já não preciso de muito, com os olhos cheios de lágrimas, de pessoas agradecendo o quanto a gente ajudou. Pessoas que a gente nem fazia ideia de que iria ajudar quando a gente começou isso lá há 3 anos atrás. E coincidentemente, hoje, né, você tá escutando esse episódio no dia 21/5 de 2021. O primeiro episódio do Alemanha Cast também foi no 21/5 ao ar, hein? 21/5 de 18. Nossa! Exatos 3 anos. Bastante coincidência. Exatamente. Alô, eu sou a Lud Fonseca e hoje eu vim dar os parabéns. O Alemanha Cast completa 3 anos. E nós, ouvintes e amigos, só temos a agradecer. O Tomás e a Fê criaram um ponto de encontro para todos os falantes de português que têm interesse na Alemanha. Nos podcasts a gente entende não só sobre a vida neste país, sobre as suas maravilhas, as suas dificuldades, mas a gente também entende sobre tudo o que significa a vida de imigrantes, nossas sensações, nossa montanha russa de aventuras. Obrigada, Tomás e Fê. E vida longa e próspera ao nosso querido Alemanha Cast. Parabéns, um beijo meu e de toda a equipe Sprache und Wissen.
Ah, Lud, eu sou particularmente muito, muito fã da Lud. Eu também. E o interessante é que mesmo antes da gente conhecer a Lud melhor, o Tomás sempre falava de um grupo do Telegram que ele participava, eu não participava ainda. Primórdios, tinha meia dúzia de pessoas no grupo da Lud. Sim, daí eu falava assim, meu, que grupo é esse, Tomás? Que grupo é esse? E daí ele assim, é o grupo da Lud. Meu, ela explica muito bem alemão. E quando eu entrei no grupo, meu Deus, eu me apaixonei pelo método de ensino da Lud. E desde então, a minha vida é quase praticamente todos os dias ver algum vídeo, alguma coisa da Lud. Sim, sim. É impressionante como a gente também acabou se aproximando, né? Tanto é que hoje ela, graças à Lud, nosso Alemanha Cast também acontece, né? Sim, com certeza. Nossa parceira aí, então unimos o útil ao agradável, né, Fernando? Sim, a gente sempre falava que quando a gente fizesse uma parceria com alguém, teria que ser alguém que realmente fizesse sentido para o que o Alemanha Cast é. E eu acho que nossa primeira parceria não poderia ter sido mais perfeita do que a Lud. Eu sempre penso isso também, que sempre quis colocar alguma coisa no podcast que fizesse sentido, né, pra galera. Que fosse relevante, né? Que fosse relevante pro pessoal aí, pra vocês que estão escutando a gente. Não quero anunciar nada aleatório aqui, falar de coisas aleatórias, né? Eu prefiro falar de coisas que vai agregar, né, vocês aí, caro ouvinte. E coisas que a gente também faz, porque eu e o Tomás fazemos o curso da Lud, a gente participa do clube de alemão e a gente gosta muito. Eu posso dizer que existe a minha vida antes da Lud e depois da Lud. E outra coisa que ela falou ali da realidade, né, de falar Sim. como são as coisas aqui, né? Então, acho que o Alemanha Cast no final abraça as pessoas aí, que tá todo mundo no mesmo barco, né? E ele encoraja e desencoraja pessoas a virem para a Alemanha, né, Tomás? Exatamente. Um grande beijo, Lud. A gente é teu fã. Valeu, Ludi. Você já pensou em ajudar o Alemanha Cast? Padrinhos do nosso podcast têm acesso ao nosso grupo fechado no Telegram, além de dar pitacos em nossas pautas e ainda receber os episódios antes dos demais ouvintes. Para tornar-se nosso padrinho, basta acessar nosso site www.alemanhacast.com.br/apoie. Nächste Station, Hauptbahnhof. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Eu sou Débora Carvalho, fã e madrinha do Alemanha Cast. O que eu mais gosto no podcast é que ele é extremamente informativo, tanto no que diz respeito a temas mais simples do dia a dia, mais corriqueiros, como para assuntos um pouco mais complexos e até mesmo o aspecto cultural e psicológico por trás de que tanto quem se interessa morar na Alemanha como quem já está lá, trazendo um pouco de norte para essa mudança que é tão grande, tão drástica, comparando o Brasil e a Alemanha. Eu realmente sou muito fã e recomendo para todo mundo. Ah, Débora, nossa querida madrinha. Mas que história é essa de madrinha aí, Fernando? Explica um pouco pra galera aí. A gente tem um programa de padrinhos, tem vários padrinhos, várias pessoas que apoiam o Alemanha Cast, pagam um valor mensal e com esse valor mensal ajuda a gente a manter o podcast no ar, porque não é só chegar aqui e gravar, a gente tem bastante custos com equipamentos, com edição, em manter o site no ar e com a ajuda dos nossos padrinhos, a gente consegue manter e fazer o nosso trabalho cada vez mais profissional. Exatamente. Para quem quiser contribuir com a gente, é só acessar nosso site lá, alemanhacast.com.br/apoie e fazer essa contribuição lá. Pode ser feita via Catarse, via PicPay e via PayPal também pode ser feita. Então, agradeço o áudio da Débora aí. É bom que a gente abre vários horizontes, né? Por exemplo, esses episódios psicológicos, né? Eu acho que são os episódios que as pessoas gostam muito dessas conversas aí. Muito mesmo. Porque é o que eu sempre falo, né? A gente, na hora da mudança, na hora de mudar, né? Na hora de vir morar em outro país, né? As pessoas pensam muito na mudança, levar as coisas, levar o cachorro, alugar uma casa e tudo mais. Só que, às vezes, o cuidado mental fica um pouco de lado, né? Chega aqui, tudo diferente, você já não consegue ser a mesma pessoa que você era antes. Enfim, esses episódios, eu gosto muito deles, viu? A gente tem que gravar mais, hein, Fernando? Com certeza. Eu também, são os meus episódios favoritos. Tem gente que manda áudios emocionais
emocionados para nós quando escutam esses episódios aí. Sim, com certeza. E muito, muito obrigado. E muito, muito obrigada a todos os nossos padrinhos. Forte abraço, né, galera? E como é que as pessoas fazem pra encontrar e falar com a gente assim, Fernanda? Para encontrar o Alemanha Cast, você pode pesquisar através do Instagram, Alemanha Cast. Lá a gente conta um pouquinho sobre a nossa história, sobre o nosso dia a dia. A gente fala sobre várias curiosidades da Alemanha. E quem quiser pode mandar um direct que a gente responde por lá. Exatamente. Pode demorar um pouquinho, mas a gente responde, viu? Sim. Fala, Tomás. Cara, que legal, hein? 3 anos de podcast, é muito bom. Meus parabéns. Fico aqui muito honrado de poder já ter participado de um episódio de vocês, lá no episódio 68, então é o meu episódio favorito. Mas esses 3 anos de jornada realmente traz muita experiência, né? E o material que vocês produzem é um material muito legal, porque vocês acabam aproximando um tema tão importante que não é somente querer morar em um outro país. Óbvio que muitos buscam o conteúdo por conta disso, mas vocês acabam ensinando cultura, que isso que é legal, né? O tanto de coisa que eu já aprendi sobre a Alemanha, seus costumes, a sua comida, a sua tradição, através do conteúdo que você publica, que vocês criam, não somente no podcast, mas no site, isso que é legal. Então fica aqui minha dica, né? Se você gosta do Alemanha Cast, ouça o podcast e também visite o site. Cara, parabéns, sucesso, uma ótima jornada, mais 3 anos por aí, e é isso aí. Eu sou Vinícius Perrot, lá do podcast Papo Cloud. Abraço! Grande Vinícius, gente fina Vinícius. Eu acabei conhecendo ele num grupo de padrinhos de um outro podcast que eu apoio. E a gente acabou trocando ideia, acabou rolando afinidade. Ele é da área de TI, tinha um podcast. Falei, vou chamar ele pra gravar aqui pra falar sobre TI, né? E ele sabe como é fazer um podcast, né? Já que ele tem o Papo Cloud. E o podcast que ele participou ficou muito legal. A gente teve um feedback super positivo. Muito, muito obrigada. E até achei super legal você falar sobre o nosso site, que a gente atualiza o site toda semana com vários e vários artigos sobre várias coisas na Alemanha. E por incrível que pareça, a maioria das pessoas não sabem que a gente tem um site. Exatamente. Lá no site a gente tem, acho que quase toda semana publicado um post, alguma coisa. Vários conteúdos complementando alguns que são bem podcasts, relevantes, né, Tomás? Ou até conteúdos, às vezes, que você não daria um episódio, né? Mas a gente escreve lá alguma coisa. Então, acessem, né? alemanhacast.com.br e lá tem bastante coisa, bastante informação. Inclusive, dá pra escutar os podcasts lá pelo site, se alguém quiser. E fica a dica aí, né? E eu acho legal o Vinícius falar aí que foi interessante porque até onde eu sabia, ele não tinha nenhum interesse direto sobre a Alemanha, mas aí depois que a gente começou a conversar, ele entrou no nosso grupo do Stammtisch e lá participa, fala com a galera e é bem legal, assim, até pessoas que talvez não tenham interesse direto de vir morar pra Alemanha acabam consumindo o nosso conteúdo, né? Sim, super legal. Mas, Tomás, o que é esse grupo do Stammtisch? Bom, Stammtisch, pra quem não sabe, é uma mesa onde os amigos se reúnem, né? Uma tradição alemã, geralmente fica aí, sei lá, num restaurante, num Biergarten, que é uma mesa reservada, por exemplo, uma vez por mês, uma vez por semana, para o grupo de amigos ir lá toda vez no mesmo horário, sentar e conversar e tomar cerveja, né? Isso antes do corona, né? E pegando essa ideia, eu acabei criando um grupo no Telegram, exclusivo aí para os ouvintes do podcast, que se chama Stammtisch Alemanha Cast. Então a galera aí que assina a nossa newsletter, só entrar no site lá, assinar a newsletter, recebe o link do grupo e lá pode conversar com a gente lá direto. Além disso, também as pessoas aí se ajudam bastante, né? Vira e mexe, alguém tá perguntando alguma coisa, os outros seguidores, os outros ouvintes vão lá e respondem. Então foi um canal de comunicação aí pra gente conversar sobre os episódios, sobre notícias sobre a Alemanha e tudo mais. E o mais legal é que várias pessoas acabaram se conhecendo através do grupo e como eles têm afinidade, um acaba ajudando o outro. E um exemplo, eu e o Tomás temos uma experiência sobre determinado assunto. E como lá existem várias pessoas que moram na Alemanha, cada um dá a sua opinião de como foi a sua experiência sobre o assunto. Isso que eu acho mais legal, de como ajuda as pessoas com várias perspectivas e de várias formas diferentes que aconteceu a mesma coisa. É muito bom, né? Muito bom. Então fica a dica aí, quem não faz parte ainda, acesse lá nosso site, assina a newsletter do Alemanha Cast, aí você vai receber um e-mailzinho de confirmação. E nesse e-mail de confirmação tem o link lá pro grupo do Telegram, só clicar, entrar lá e falar com a gente. É isso aí. É isso aí. E temos uma novidade no Alemanha Cast. O que é, Tomás? Pois bem, né? A gente vai lançar o primeiro e-book aí do Alemanha Cast.
Ao longo de todos esses episódios aí, conforme eu falei na introdução, né? Foram mais de 50 convidados já conversamos com muitas pessoas na Alemanha. E uma coisa que eu notei muito foi que uma das grandes dores de cabeça aí dos brasileiros que estão chegando, não só chegando, mas pessoas que estão se mudando aqui na Alemanha, né? Trocando de casa. Alugar um imóvel é sempre uma dor de cabeça, né, Fernanda? Sim, com certeza. Nossa, a gente recebe muita mensagem. Por mais que a gente deve ter uns 5, 6 episódios falando sobre mudança, a gente recebe ainda hoje muitas mensagens de pessoas perguntando como aluga. Por mais que escuta, ficou alguma dúvida. E pensando nisso, o Tomás resolveu escrever o seu primeiro e-book. Exatamente. Compilei aí. Na verdade, o e-book é sobre o processo de locação em si, né? Dei algumas dicas, né? Algumas dicas de como aplicar para o imóvel, né? Como você enviar um e-mail lá demonstrando interesse no imóvel, como funcionam as visitas, outros detalhes aí que é legal você até a negociação com o proprietário e tudo mais. Então, basicamente, eu compilei aí o que eu ouvi de muitas pessoas em relação à locação de imóveis aí na Alemanha e publiquei o e-book, que está disponível aí no Hotmart, está disponível no nosso site, na verdade, você pode acessar o nosso site lá. E quem tiver interesse aí, que estiver passando por essa fase aí de alugar imóvel e tudo mais, é só acessar o nosso site. Você pode comprar o e-book lá direto pelo nosso site. Vou repetir aqui, alemanhacast.com.br. E para quem estiver ouvindo esse episódio, a gente tem um cupom promocional, Fernanda. Como assim um desconto especial, Tomás? Não tô entendendo. Quem estiver ouvindo esse episódio e for comprar o e-book, é só você informar o cupom AlemanhaCast 3 anos, tudo junto em minúsculo. Repetindo, AlemanhaCast 3 anos, tudo junto em minúsculo. E assim você terá um descontinho na compra do e-book. Ah, que legal. Espero poder ajudar vocês aí, galera, porque eu já aluguei imóvel aqui e eu sei que não é fácil. E depois quem comprar o e-book, a gente quer também um feedback do que vocês acharam. Exatamente. Os contatos nossos estão no e-book, então é só entrar em contato com a gente e mandar uma mensagem que eu quero saber de vocês aí, se ajudou ou não, hein? Oi, Tomás. Oi, Fernanda. Parabéns pelos 3 anos de podcast. Cada dia melhor e com temas mais relevantes e importantes para quem vive na Alemanha ou quer viver aqui. Eu já falei para vocês que eu sou viciada em podcasts, sigo vários, inclusive aqueles que são produzidos por empresas grandes, equipes grandes, profissionais da área audiovisual. E o AlemanhaCast tem uma qualidade que não deixa nada a dever para nenhum podcast grande. E esse sempre foi o principal motivo. Além de que eu consumo o conteúdo avidamente que vocês colocam, eu sempre achei que o que vocês fazem tem um nível de qualidade, assim, diferenciado. Então, esse foi um dos principais motivos que me fez, com muito orgulho e muito prazer, apadrinhar o AlemanhaCast. Porque vocês, com um pouco de recursos, já conseguem fazer muito. Então, é importante que vocês tenham cada vez mais recursos para fazer podcasts melhores e mais fenomenais ainda, tá bom? Um beijo, parabéns de novo. Aí, Pri, a nossa querida madrinha, que se tornou uma amiga também. Mais uma agregada do AlemanhaCast aí. Sim, a Pri é uma pessoa muito especial que a gente conheceu no ano passado. E ela é uma daquelas pessoas também que a gente parece que já conhecia há anos. A gente conversa com ela, não tem como dizer que a gente conhece ela não faz nem um ano, sabe? E é muito doido isso, porque eu acho que a proximidade, né, que o podcast gera perante os ouvintes e tudo mais. Quando você conhece uma pessoa que já te escuta há um certo tempo, ela já sabe tanto sobre você que parece que vocês já são amigos há muito tempo, né? Isso é muito, muito interessante. É muito legal, muito legal. A Pri é uma pessoa muito, muito legal que a gente também, com certeza, vai levar pra sempre na nossa vida. E muito, muito obrigado, Pri, por sempre apoiar o nosso podcast, sempre dar o teu feedback do que você acha. Isso é muito, muito importante. E tem mais uma coisa em relação aos padrinhos que a gente não falou antes, né, Fernanda? Mais uma coisa, Tomás, o quê? Uma coisa que é bem legal, a gente libera os episódios aí antes pros padrinhos. Sim, exatamente. Quem é padrinho não vai escutar na sexta-feira. Eles costumam receber com uma semana de antecedência o episódio. Muito bom. Aí a galera pode escutar antes dos demais ouvintes aí e já começam a comentar antes de todo mundo, né? Sim, o pessoal gosta bastante. Sempre que a gente já manda no grupo de padrinhos, eles já logo escutam e já começam a dar o feedback pra gente. Vamos escutar aí mais uma madrinha então, Fernanda.
Nossa, Fê, nossa, Tomás, como o tempo voa, né? Já são 3 anos de Alemanha Cast, parabéns. Eu, a Isabel Alencar, do Projeto FUI, apesar de estar na Alemanha por mais de 10 anos, acabo também aprendendo com o podcast de vocês. É muita informação comprimida numa plataforma muito legal e que realmente une pessoas. Eu tenho orgulho de fazer parte dos padrinhos de vocês. Continuem pelos próximos 30 anos, se possível. Parabéns. Obrigado, Isa. Muito, muito obrigado. Ano passado a gente teve a sorte de conhecer ela pessoalmente, com a família dela, os 2 filhos. E também a gente tem uma afinidade muito grande. Muito, muito obrigada. Como seria o Alemanha Cast aqui 30 anos, Fernando? Meu Deus do céu. E uma coisa legal, assim, que eu noto, tem várias pessoas que estão há muito tempo na Alemanha que também gostam muito do nosso conteúdo, né? Às vezes a gente ficava pensando só em ajudar o pessoal que tava vindo e tal, começando aqui na Alemanha, mas às vezes a pessoa não teve a experiência, não precisou fazer aquilo, né, que a gente acabou falando, ou às vezes nem lembra e tal. Então, acho que revisitar esses tópicos, assim, deve ser bem legal pra quem já mora bastante tempo aqui, né? Eu acredito que sim também. Até esses tempos eu fui ouvir um podcast nosso lá do início, um podcast que eu gravei sobre a vida das esposas aqui na Alemanha e, me passou um filme pela cabeça de quanta coisa já mudou desde que a gente gravou esse podcast, sabe? Eu acho super legal e até sempre falo pro Tomás, nossa, que legal, porque por mais que a gente, pode ser que daqui a alguns anos, um tempo, deixe de gravar o podcast, os áudios estarão sempre ali, a gente vai poder ouvir e relembrar o que a gente passou. Alemanha Cast Nostalgia. É. Então, para finalizar aí nosso episódio de 3 anos do Alemanha Cast, eu queria pedir para vocês seguir a gente lá no Instagram, né? Novamente, aí no @AlemanhaCast. Também, se vocês tiverem interesse em ser padrinhos e ajudar nosso podcast, é só acessar nosso site lá. E também, para quem não sabe, né? Quem escuta a gente através do Spotify, tem um botãozinho seguir lá no Spotify. Então, siga lá que você fica por dentro aí toda hora que chegar episódio novo. E também eu peço para vocês deixar um like lá no iTunes Store, lá na Apple. Você pode deixar lá 5 estrelinhas pra nós, né? Se você julgar que 5 estrelinhas é o suficiente. E também deixar um comentário aí que ajuda a divulgar nosso podcast. E também estamos super abertos a comentários, sugestões, críticas. A gente é super aberto e fica super feliz quando alguém dá um feedback sobre o nosso trabalho, porque as pessoas, principalmente quem já gravou com a gente, sabe que dá bastante trabalho manter o podcast. A gente tem que ter uma agenda, tem que ter planejamento. E a gente fica muito, muito feliz em ouvir o feedback de vocês. E quem quiser deixar o feedback aí, pode fazendo via nosso site, lá também tem o formulário de contato, ou pelo e-mail, né, podcast@alemanhacast.com.br, ou ainda a sugestão de pauta, né, sugestões são sempre bem-vindas, né, a gente quer saber de vocês, o que vocês querem escutar e tal, porque às vezes a gente fala de coisas do nosso dia a dia, mas você, brasileiro aí que tá escutando a gente, pode estar passando por outras dificuldades que de repente a gente pode ajudar com esses problemas aí, não é mesmo, Fernanda? Isso, com certeza. Sugestões de pauta são sempre bem-vindas e a gente costuma sempre dar prioridade para as pautas que vocês pediram antes das que a gente já tinha programado para gravar, sabe? A gente fica bem feliz quando vocês mandam novas sugestões. Então, é isso. Temos um programa? Temos um programa. Muito, muito obrigado, ouvintes do Alemanha Cast. A gente só tem que agradecer por esses 3 anos, por todo o carinho que a gente recebe das pessoas, assim. Eu sempre falo pro Tomás que eu acho que eu nunca vou conseguir agradecer todo o carinho que as pessoas têm pela gente. É verdade, com certeza. Agradeço todo mundo aí e até o próximo episódio, né, galera? Até a próxima. Tchau! Este podcast foi editado por Play Áudios.